nós estamos no 5º dia de reflexão sobre Marta e Maria. Duas mulheres que nos ensinam como nos comportar, como estar na presença do Senhor. Marta nos ensina que é preciso convidar ao Pai para que Ele entre na nossa vida. Maria nos ensina que é preciso estar aos pés do Senhor. Mas diante de uma situação que essas duas mulheres viveram, que foi a morte de seu irmão Lázaro, no 4º dia que seu irmão estava morto, Jesus foi ao encontro dessas duas mulheres em Betânia. Marta avança para se encontrar com Jesus, depois Jesus pede para que chame Maria. E no versículo 21 do livro de João, no capítulo 11, diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esta mesma frase Maria também diz no versículo 32, na parte B: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós precisamos ter essa confiança que essas duas mulheres tinham no Senhor Jesus. Elas confiavam tanto em quem Jesus era, como Salvador, como protetor, aquele que faz milagres, que elas expressam essa fidelidade, essa fé em Jesus quando encontram com Ele. Senhor, se tu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Quantas vezes nós chegamos diante do Pai e falamos: Senhor, se o Senhor estivesse nessa situação, ela não teria ocorrido. Mas isso nós expressamos porque nós temos fé em quem Deus é. E essas duas mulheres tinham esta fé. A certeza delas de que Jesus salvaria o seu irmão se ele estivesse ali. Ele curaria a enfermidade que estava nele. Mas Deus tem os propósitos. Ele tem um propósito para a minha vida, tinha um propósito para aquela situação, tem um propósito para a sua vida. E diante dos propósitos, nós precisamos estar atentas àquilo que o Senhor quer falar conosco. Mesmo com a nossa fé, que buscamos no Senhor para que ela fique inabalável, mesmo assim nós precisamos buscar em Deus o entendimento e o discernimento dos propósitos daquilo que acontece na nossa vida. Porque nada foge ao controle de Deus, assim como não fugiu ao controle de Jesus aquela situação de Lázaro. E tudo na nossa vida tem um propósito. Para todas as coisas o Senhor tem propósito para aquilo que nós fomos chamadas. Ela expressa essa fé no versículo 22 dizendo assim: Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta, mesmo com toda aquela situação da qual eles estavam vivendo, a morte, ela, mesmo naquela situação, ela pede ao Pai. Ela pede ao Senhor: Senhor, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela começa a conhecer cada vez mais quem era Jesus e ela tem essa certeza no coração de que o que Jesus pedir a Deus, Deus concederá. E essa certeza estava no coração dela. Mas Jesus já tinha dito que esta situação, aqui no versículo 4 deste mesmo capítulo, o Senhor diz que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Há situações na nossa vida que nós a encontramos como um desastre, que já não tem mais o que fazer, mas mesmo assim colocamos a nossa fé no Senhor e o Senhor diz: calma, essa situação é para a honra e glória do nome do Senhor. Nada foge ao controle do Pai e tudo é para a honra e glória do nome dele. Por isso nosso coração precisa ficar em paz diante das situações. Mesmo que não estejamos entendendo, mesmo que a dor venha no nosso coração, nós precisamos crer no Senhor Deus, que é aquele que tudo faz para a honra e glória do nome dele. E nós precisamos acreditar. Ela coloca então essa certeza no coração dela de que se Jesus pedisse ao Pai, o concederia. E no versículo 23 diz: Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Mas Marta, com o aprendizado do Antigo Testamento de que haveria a ressurreição, então disse Marta no versículo 24: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas o Senhor estava falando naquele momento, era de um milagre que aconteceria ali, naquele momento, porque aquela situação era para a honra e glória do nome do Senhor, não era para a morte.
E no versículo 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26: E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Crê você nisso? Crê que o Senhor tem uma solução para o seu problema? Que a solução, o problema que você vive hoje é para a honra e glória do nome do Senhor? Ele faz essa pergunta para Marta, porque Marta estava com o coração também voltado para algo do último dia. Uma promessa que o Senhor Deus tem para nós, de vida eterna. Mas o Senhor estava falando de algo para aquele momento, que ia acontecer com o milagre naquele momento. Há algo para você, há algo para a sua vida, mas nós precisamos crer e buscar no Senhor e esperar o tempo certo para isso. E se não for para acontecer da forma como você imagina, o Senhor falará ao seu coração. O Senhor te mostrará o que é que Ele quer para essa dificuldade que você passa, porque é para a honra e glória do nome do Senhor. E no versículo 27, ela diz: Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E o Senhor então fala com Marta a respeito do milagre que ia acontecer. Então Jesus pergunta onde tinham colocado Lázaro. Eles vão até ao sepulcro e Marta diz: Senhor, Marta ainda estava esperando sobre a ressurreição do último dia. E ela fala: Senhor, já fede, já são 4 dias. Havia uma tradição judaica que no 4º dia já não tinha realmente mais o que fazer a respeito da morte. E disse Jesus no versículo 39: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Há momentos na nossa vida em que falamos: Senhor, eu creio. E o Senhor fala com você: crê em quê? O que é que você está entendendo sobre essa situação? No que Deus realmente quer para essa situação? Ou naquilo que o seu coração anseia para que aconteça? A nossa fé, ela precisa estar no local correto. A nossa fé, ela não pode estar pautada e fundamentada naquilo que nós desejamos, naquilo que nós esperamos. Nossa fé precisa estar na vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Marta acreditou e tinha fé de quem Jesus era e o que ele faria no último dia. Mas Jesus estava falando daquele momento e o coração dela não conseguia enxergar o que Deus faria naquele momento, porque novamente ela estava presa numa tradição social da época. Como que se fosse o 3º dia até poderia fazer alguma coisa, mas no 4º dia não tem mais o que fazer. Mas Jesus, o nosso Deus, Ele é todo poderoso e faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O Senhor fez muito mais do que Marta estava enxergando. Fique com essa palavra, deposite a sua fé na vontade de Deus para a sua vida. Deus nos dá esperança e Deus fala conosco. Não podemos nos pautar naquilo que imaginamos que vai acontecer. Precisamos nos pautar naquilo que é vontade de Deus. Deus te abençoe e espere no Pai, porque Ele está no controle da sua dificuldade. Amém.